Vieram discípulos de Macedônia, Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurava há mais de 2 anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. A cidade voltava um culto especial à deusa Diana. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram um veemente protesto perante as autoridades competentes. Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu às combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta iconoclasta sairia do teatro para executar o projeto sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo já estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos. Teares quebrados, peças de couro atiradas à rua furiosamente. Por fim, o casal foi preso sob os apupos da turba exacerbada. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado seu caráter festivo. Debalde, acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Demétrio assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo, envenenando os ânimos. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados, para libertá-los, mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longo, ouvia-se a gritaria estentórica: "Grande é a Diana de Éfeso! Grande é a Diana de Éfeso!" Mas o apóstolo, constrangido à força pelos companheiros, houve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. A assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu à autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxovia. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios
foi em companhia de João observar os destroços da tenda de Áquila. Tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isto me contrista! Áquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e sentenciou: sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me da Jônia sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encanecidos e procurou desviar o assunto. Não te vás por enquanto, disse solícito, ainda és necessário aqui. Impossível, respondeu com tristeza. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. Mas não pretendes escrever o Evangelho consoante as recordações de Maria? Perguntou melifluamente o filho de Zebedeu. É verdade, confirmou o ex-rabino com serenidade amarga. Entretanto, é forçoso partir. Caso não mais volte, enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. Contudo, poderias ficar conosco. O tecelão de Tarso fitou o companheiro com tranquilidade e explicou com atitude humilde. Talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei, muito cedo, na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo, disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia, acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito à custa de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos,
disciplinando o espírito a fim de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado noutra coisa. Nesse ritmo cordial, conversaram muito tempo, até que o apóstolo dos gentios concluiu mais confortado. O que de tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o Evangelho do Reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias, edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipos, deliberou então procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o espírito abatido. Avistando-se com o amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Muito surpreendido, Lucas tudo ouviu silencioso e perguntou: quando partirás? Pretendo aqui ficar 2 semanas. E depois de vaguear